Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos curtir aí um pregador Lu? Eu tô que tô, né? Glória a Deus. Nós estamos aí mais um dia para nossa leitura da palavra maravilhosa do nosso Senhor amado. E aí, vocês estão bem? Eu estou bem também, graças a Deus. Porque eu espero, falei também porque eu espero que vocês estejam bem. Então, a gente está no capítulo 18. Aleluia! Nós estamos no capítulo 18 do livro de João. E hoje não temos comentários da autora sobre esse capítulo. Vamos ver o que o Senhor nos fala, né? De repente, se o Senhor falar algo aqui no meu coração, eu compartilho com vocês no finalzinho. Amém? Então, vamos orar? É porque eu estava olhando e chegou uma mensagem. Então, vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por estarmos aqui mais essa manhã, Jesus. Ah, Senhor, como é bom podermos ter a Tua palavra disponível, Senhor. Esse alimento tão maravilhoso para nossas vidas, Senhor. Que em nome de Jesus a gente sempre o tenha, Senhor. Até o dia da Tua vinda, Senhor. Que em nome de Jesus, mais do que Ele, a gente possa ter cada dia mais fome e sede de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Abra nossa mente, prepara a terra do nosso coração, Senhor. Para que a gente possa receber a Tua palavra e colocá-la em prática, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor. Que a gente possa ser realmente testemunhas do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá? Capítulo 18 do livro de João. Glória a Deus. Deixa eu abaixar aqui. Então vamos lá. Jesus é preso, versículo 1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus é levado a Anás. Versículo 12. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom
que um homem morresse pelo povo. Versículo 15. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não sou." Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles e aquecendo-se. O sumo sacerdote interroga Jesus, versículo 19. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: "Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. "Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote?" perguntou ele. Respondeu Jesus: "Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu?" Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus mais 2 vezes. Versículo 25. Enquanto Simão Pedro estava aquecendo, perguntaram-lhe: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: "Eu não o vi com ele no olival?" Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Jesus diante de Pilatos, versículo 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus à casa de Caifás para o petróleo. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no petróleo, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: "Que acusação vocês têm contra este homem?" Responderam eles: "Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti." Pilatos disse: "Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês, mas nós não temos o direito de executar ninguém." Protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para Petróleo, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou-lhe Jesus: "Essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito?" Respondeu Pilatos: "Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez?" Disse Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui." Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci
e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: Não, ele não! Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Glória a Deus, aleluia. Acabamos aqui de ler mais esse capítulo, né? Capítulo 18. E algo assim que me intrigou aqui, sabe? É nos compararmos aqui com Pedro, né? Que Pedro negou Jesus 3 vezes. E um pouco antes ele disse para Jesus que jamais ele o negaria, não é verdade? E ele não negou apenas uma vez, ele negou 3 vezes. Então, às vezes, a gente pensa que a gente é tão bom, né? Que a gente é acima, principalmente quando a gente acha que a gente já tem um nível espiritual. Ah, não, isso, eu não sou capaz de fazer isso ou aquilo outro. Ah, isso jamais eu faria. E Pedro aqui é um exemplo, assim, né, muito real do que nós somos capazes. Às vezes a gente pensa que a gente não é capaz de algo e quando a gente se vê fazendo aquilo, a gente fica assim, meu Deus. Então, assim, eu creio também que essa passagem ela veio para nos mostrar que a gente não precisa também ficar com peso de culpa quando a gente cair, quando a gente errar, assim como Pedro errou por 3 vezes. Que Jesus ele veio realmente para tirar esse peso de nós, se a gente se arrepender, sempre há tempo. E não acharmos, para mim essa passagem fala muito isso ao meu coração. Não achar nunca que eu tô acima da média, porque eu não tô. Ai de mim sem Jesus. Ai de nós sem o Espírito Santo. Nós somos capazes de fazer coisas que a gente sequer imagina que a gente seria capaz, assim como Pedro não imaginava. E ele disse para Jesus que não faria isso jamais. Não é verdade? Então nunca pense, e eu tô falando isso para vocês, mas Deus já falou isso para mim primeiro, que você não vai cair, que você jamais fará isso ou aquilo. Sempre conte com a dependência do Espírito Santo para você e eu também, para eu não cair. Porque eu em mim mesma, eu não sou nada. Eu só sou alguém quando eu estou nele. Nós só somos alguém quando nós estamos nele. Amém? Nós precisamos dele desesperadamente todos os dias. A nossa dependência, ela é ininterrupta. Nós precisamos dele. E ai de nós se não estivermos nele. Nós, assim como Pedro, somos capazes de fazer coisas que nem imaginamos. Então, que todos os dias a gente tenha essa consciência e essa dependência de Jesus, do Espírito Santo. Amém? Então, passa o dia aí, ó, coladinhos nele. Medita na palavra de Deus, sabe? Peça ao Senhor para te falar coisas, assim, para revelar o que você precisa saber a seu respeito. Entende? A palavra, ela é realmente um espelho. A gente lê ela e a gente se vê. A gente precisa se enxergar. Porque só a partir daí vamos realmente ver quem somos e o quanto carecemos de Jesus. Amém? Então passa o dia aí coladinhos, garra nele e não deixa ele escapar. Amém?
e até amanhã, se Ele permitir. Amém? Beijão. Fiquem com Deus.